depois de muitas críticas, o governo nega a criação de taxa para compras online e diz que a medida irá fiscalizar as transações. Quem está dizendo isso é o Ministério da Fazenda, negou em uma nota divulgada na tarde de ontem a existência de uma isenção de impostos às encomendadas internacionais que custem até cerca de $50, ou seja, R$ 250 na cotação atual. Segundo a pasta, nunca existiu isenção para compras online vindas do interior. Ele disse que nada muda para o comprador e para o vendedor online que atua na legalidade. O que o Ministério da Fazenda pretende fazer é reforçar a fiscalização a partir da medida provisória. O exportador vai ter que prestar declaração antecipada com dados do exportador e de quem compra além do produto, diz um trecho da nota. Na terça-feira, no dia 11, a Receita Federal anunciou que iria acabar com a isenção de imposto em compras internacionais entre pessoas físicas de até $50, o que equivale a R$ 250, né, aqui na nossa moeda. Então, o benefício é válido exclusivamente para transações entre pessoas físicas, mas vem sendo utilizado de forma ilegal por plataformas como a Shein, a Shopee, a AliExpress, que estariam enviando as encomendas como se o remetente fosse uma pessoa física e não uma empresa. Pedro, agora é com você. Eu quero que você comente aí essa informação dada pelo governo, que negou a criação de uma taxa para as compras online, mas disse que vai fiscalizar as transações. Primeiro de tudo, a crítica vai diretamente ao ministro-chefe das comunicações sociais, o Paulo Pimenta, né? Por quê? Qual crítica? De não estar passando as informações concretas e de forma que as pessoas entendam e rapidamente, né? Até porque em era de rede social você vê o tanto de fake news que gera um boato e as pessoas começam a atacar diretamente o governo. Então essa aí é uma falha do governo federal. E é impressionante o quanto a esquerda ela tem dificuldade, ela tem um atraso muito grande com as redes sociais. Exatamente, né? Ainda parece que vive no tempo do fax, né? Ou seja, tem que se alinhar a exatamente estar inserido dentro das redes sociais com respeito a qualquer determinado assunto. Mas enfim, isso é um ponto. Segundo ponto é como você explicou bem na matéria o que falava sobre essa taxação. Primeiro, que o pessoal dizia que ia ser taxado compras a partir de R$50. Falso, $50, ou seja, R$250 convertendo para a moeda nacional. Ou seja, se você quiser fazer aquelas comprinhas básicas que não ultrapasse o valor de $50, você não vai sofrer com isso. Ou melhor, não vai pagar nenhuma taxa, né? A pessoa física em si, ela não paga taxa nenhuma, né? Essa já é o terceiro ponto. Que muita gente dizendo, eu vou ser taxado. Não, você não vai ser taxado. Taxado é aquela empresa que se passa por pessoa física para importar produtos sem pagar imposto. Esse tipo de manobra é uma brecha numa lei que foi promulgada em 99, ou seja, que exatamente compras que pessoas físicas que comprassem essas coisas e não ultrapassassem o valor de $50 não pagariam imposto. Porém, essas pessoas estavam importando muito mais do que só os $50. Exatamente, eram empresários grandes, não é empresário pequeno, empresários grandes que importavam, não pagavam os custos de importação, a tributação necessária e vendiam pelo preço que queriam. Ou seja, lucravam e não pagavam imposto por isso. Ou seja, se enquadra em sonegação. E sabe quanto o governo deixou de arrecadar com isso? R$8 bilhões ao ano. Ou seja, que defasagem gigantesca quanto à nossa tributação. Então, se é necessário, sim, é necessário. Porém, é justamente fazendo essa regulação dos produtos que são importados que o comércio interno ele começa a se tornar mais competitivo. Ou seja, os preços vão ficar naquela oscilação
de baixar mais, de ver quem dá a melhor oferta, para que a gente consiga comprar aqui dentro, né? Até porque se torna, sim, uma concorrência desleal quando a gente compra lá de fora a preço de banana e aqui dentro o pequeno empresário, principalmente, ele tem que pagar iluminação, mão de obra, custos com direitos trabalhistas. Então, realmente fica inviável para o pequeno empresário competir com isso.